Nós começamos o programa de hoje com um destaque internacional, mas que promete também ter impacto mundial, inclusive aqui também sendo sentido pela população brasileira. A gente vai falar sobre a decisão da Meta. Acompanhe no VT. A Meta vai encerrar seu programa de verificação digital nos Estados Unidos. O anúncio foi feito nesta terça-feira por Mark Zuckerberg, fundador e CEO da gigante das redes sociais. Uma mudança que se alinha com as prioridades do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. As recentes eleições também parecem um ponto de inflexão cultural para priorizar novamente a fala. Então vamos voltar às nossas raízes e focar em reduzir erros, simplificar nossas políticas e restaurar a liberdade de expressão em nossas plataformas. Vamos nos livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por notas da comunidade, semelhante ao X, começando nos Estados Unidos. Zuckerberg afirmou ainda que os verificadores de fatos têm sido muito parciais politicamente e destruíram mais confiança do que construíram, especialmente nos Estados Unidos. O diretor executivo da Meta anunciou que os sites da companhia, incluindo o Facebook e o Instagram, simplificariam suas políticas de conteúdo para se livrar de muitas restrições sobre tópicos como imigração e gênero que simplesmente não se conectam com o discurso dominante, afirmou. O anúncio de mudança de estratégia ocorre no momento em que Zuckerberg tem feito esforços para se reconciliar com Trump. O presidente eleito tem sido um crítico severo da Meta e de Zuckerberg nos últimos anos, acusando a empresa de apoiar políticas liberais e de ter uma visão tendenciosa contra os conservadores. O magnata republicano foi expulso do Facebook depois que seus partidários invadiram o Capitólio em janeiro de 2021, mas a empresa restabeleceu sua conta no início de 2023. Trump comemorou a decisão da Meta. O presidente eleito expressou sua satisfação com o anúncio desta terça. Quando questionado se ele acreditava que a mudança teria sido uma resposta às suas ameaças a Zuckerberg, respondeu: provavelmente sim. Olha, você está vendo, a gigante das redes sociais anunciou que vai encerrar esse programa de verificação digital das informações que são apresentadas para você ali nas redes sociais. Aline, eu começo com você perguntando o que é que significa encerrar esse programa que para muita gente é necessário, mais do que necessário, na verdade. Bem, isso é uma ofensiva, né, das Big Techs. O Zuckerberg ele se mostra alinhado menos de 24 horas depois da certificação da vitória do presidente Trump, da certificação da vitória do Trump, que ele deve assumir, acho que dia 20 de janeiro, se não me engano. Então, a gente vê isso com muita preocupação. Em 2026, nós já temos novas eleições. A princípio, essa medida ela vale para os Estados Unidos, mas nada impede de que ela também seja levada para outros países. Então, assim, a gente vê com muita preocupação porque é claramente uma medida política também. Ele está se alinhando à extrema-direita, ele quer estreitar esse relacionamento. Inclusive, financeiramente, ele também já doou um valor para o presidente Trump. Então, não deu até para entender essa medida dele agora, já que ele se mantinha tão na dele, né, tão quieto, enquanto o Elon Musk fazia e acontecia lá no X. O Zuckerberg, ele até se mantinha contido, só que agora realmente surpreendeu a todos. Cintia, Aline falou sobre o X, o antigo Twitter, né, que geralmente a gente tem comentado aqui também sobre já ter essa política mais aberta, né, de que essa liberdade de expressão é colocado ali ao pé da letra e muitas vezes de forma errônea. E aí é uma mudança significativa na Meta. O que você acha? Quais são os riscos, na verdade, que essa mudança pode trazer para a população, não só brasileira, mas mundial? Os riscos são todos, né? Todos. Eu disse que eles se tornam agora os 3 cavaleiros do apocalipse, né? O Zuckerberg se une ao Donald Trump e ao Elon Musk, que já faz isso no Twitter, transformou a rede social desde que ele comprou o Twitter e mudou de nome, mudou toda a forma dessa plataforma receber as interações, se tornou um espaço de discurso de ódio. O Twitter perdeu completamente aquela perspectiva que ele tinha de um debate de ideias e inclusive, uma rede social extremamente política. Agora, a gente precisa analisar uma situação. Eu estava pegando os dados sobre o que está acontecendo com o Facebook no mundo, que é a principal plataforma ainda do Zuckerberg. É claro que
ainda tem milhões e bilhões de seguidores, mas só nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, o número de adolescentes que caiu, que deixou de usar o Facebook, saiu de 71% para 39%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele perdeu, a rede social dele perdeu seguidor e perdeu prestígio. E a gente não pode esquecer que o Elon Musk tem um cargo importante. Ele hoje é do staff do Donald Trump. Então, é uma briga de poder. Se você está no meio, você tem uma empresa. Dessa empresa tem o seu concorrente, que é quem? O Elon Musk. Sim. O seu concorrente está dentro do governo e já adotou a política. O que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: para eu sobreviver nesse negócio, eu vou entrar na política do Donald Trump. É nada mais do que uma jogada de poder, de manutenção de poder. Claro, eu não estou desmerecendo. Eu entendo perfeitamente o que ele fez, o que isso significa, o que representa. É mais duas plataformas importantes, o Facebook e o Instagram, que passam a ser propagadoras de mentiras, de fake news. Isso a gente sabe. E onde é que o Zuckerberg está perdendo mais seguidor? Por que ele atacou a América Latina e atacou a Europa? Porque na Europa tem regulação de rede social, de mídia social, e na América Latina é onde ele mais perdeu seguidores, sobretudo no Brasil. Quem usa Facebook, gente, no Brasil, não tem relevância nenhuma mais, relevância zero. O Facebook é uma relevância zero hoje. O que a gente discute de política ainda é na rede social X e no WhatsApp, que esse sim vai ter um peso importante, mas não tem regulação. O WhatsApp não tem regulação nenhuma, você continua usando esse aplicativo. Eles impuseram lá alguns limites, por exemplo, você não pode mais compartilhar com um número ilimitado de seguidores, umas besteirinhas aqui, outras ali, mas na verdade continua sendo a grande propagação de mentira no Brasil, ela se dá sobretudo pelo WhatsApp. Basicamente, é o que influencia as eleições, a gente sabe disso. Infelizmente, né, é um novo momento, um momento em que, infelizmente, alguém falou isso hoje, eu achei muito correta a análise. A era da verdade acabou, é isso. Sem verificação dos fatos, agora a gente não tem... A era da verdade acabou. Não tem mais era da verdade. Osmando, a Cíntia e a Aline falaram bem sobre os impactos, tudo que vai causar agora o encerramento desse programa. Eu queria que você falasse para a gente onde é que a gente vai parar, até onde a gente vai, se é que vai para algum lugar, né? Olha, é difícil prever o que é que vai acontecer com o mundo. No momento que o Zuckerberg se junta ao Musk, ao lado do Trump, para dizer ao mundo que não vão mais fazer checagem de informação, que o que eles publicarem, o que eles postarem, o que eles acolherem, aceitarem para postar, significa a verdade para eles, significa a verdade para as pessoas. Isso é um sinal de que realmente a Cíntia tem toda a razão, a verdade acabou. Então, mas isso vai muito além do que a gente possa alcançar, que a nossa inteligência possa alcançar. Hoje eu vi trechos de uma entrevista coletiva que o Donald Trump concedeu, em que ele volta a falar a ameaçar, volta a soltar suas ameaças contra o mundo, inclusive algo que eu já tinha aqui falado em algum momento do mês de novembro, de que ele havia dito que tinha a intenção de anexar o Canadá aos Estados Unidos, porque, segundo uma pesquisa, 13% dos pesquisados canadenses tinham o desejo de pertencer até aos Estados Unidos. Hoje ele voltou a afirmar que vai impor sanções tributárias, penalizações tributárias ao Canadá e ao México, segundo ele, porque o México e o Canadá estão
servindo de porta de entrada de drogas nos Estados Unidos, como se lá já não fosse uma droga, e evoluiu muito mais ainda nessas ameaças, dizendo que vai tomar para os Estados Unidos o canal do Panamá. Pois bem, isto ocorre exatamente no mesmo dia em que o Zuckerberg anuncia que não vai mais aceitar a checagem de informação pelo que o Facebook e o Messenger publicarem nas suas plataformas. Isso me parece um recado direto, casado com a ideia do Trump, de ameaçar legislações estaduais, as legislações de países do mundo inteiro que tentam regulamentar as plataformas digitais, as Big Techs, e que tentam, de alguma forma, conter os conteúdos que vão para essas redes. Ele está mandando um recado direto para o Brasil, para outros países da América do Sul e vários países da Europa que já regulamentaram e que agora eles não vão mais cumprir e vão aí fazer uma politização, tendo o Trump à frente de uma briga com o resto do mundo. Falando justamente nesse grupo de direita, extrema-direita, essas narrativas, principalmente sobre liberdade de expressão, que sempre é utilizada como uma desculpa quando é para se falar em veracidade dos fatos, em verificação desses fatos, nós não podemos esquecer também que amanhã, aqui no Brasil, completa 2 anos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Raniele Veloso está aqui com a gente para falar sobre esse ato e sobre as ausências também que vão ser sentidas nesse ato amanhã pela população brasileira, que deveria ser um ato de unidade, de mostrar a união das forças de todos os poderes do país. Conta pra gente, Rani. Alessio, eu só queria fazer um complemento em relação ao tema que vocês estavam tratando agora há pouco. Eu não escutei o seu Zé Osmando, mas um ponto interessante que eu não tinha ouvido até então é a repercussão que isso pode ter no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que foi interrompido por conta do recesso judiciário, que está julgando o artigo 19 do Marco Civil da Internet e que pode ter reflexos a partir dessa decisão do Mark Zuckerberg em relação a tirar esses checadores dos fatos. Isso porque deve dar força à questão da regulação. Uma vez que o Congresso inerte não conseguiu aprovar o PL, que era conhecido o PL das fake news, que o Arthur Lira enterrou, criou um grupo de trabalho que não adiantou muita coisa, o STF, o Judiciário, vai agir. A gente lembra que Zuckerberg ele foi direto ao ponto quando falou em cortes secretas que retiram conteúdo silenciosamente, atingindo diretamente o Supremo Tribunal Federal e ato reconhecido pelo próprio governo Lula. O secretário de Políticas Digitais, João Brant, ele reconheceu isso, que isso foi direto para o Supremo. Quando, na verdade, a gente está vendo por trás disso tudo o interesse, né, do Zuckerberg econômico, de fazer com que as suas redes sociais tenham ganhos acima, né, daquilo que ele já tem atualmente, como Elon Musk, se aliando com Trump. É um toma lá da cá. Inclusive, a gente vê, você falou da direita agora há pouco, falando dos atos de amanhã, a gente vê nas redes sociais, principalmente o clã Bolsonaro, comemorando muito o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o Nicolas Ferreira também. E, inclusive, Eduardo Bolsonaro, ele mencionou a chegada do Dana White no governo Trump, que, aliás, no Dana White, que é um dos apoiadores de Trump, e ele vai integrar o conselho administrativo do grupo Meta, ou seja, é um toma lá da cá, que a gente vê esses grandes donos das Big Techs, não só o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, mas também o Jeff Bezos, a Apple se aproximando do Donald Trump. Por quê? Porque é ele que pode fazer esse contrapeso em relação a países que estão regulamentando as redes sociais. Bom,